A mentalidade, ela representa 90% de tudo que você faz. Se você não tem ela trabalhando para você, então ela está trabalhando contra você. Por isso, mentalidade é um assunto tão importante. Nesse vídeo você vai descobrir as mudanças de mentalidade simples que mudarão todo o jeito de você escrever uma copy e também a forma como elas vão performar. É importante lembrar que não existe processo perfeito e nem velocidade perfeita, nem a maneira perfeita de fazer a sua jornada. Mas, quanto mais energia você coloca naquilo que você está buscando como objetivo, mais aquilo vai acontecer de forma mais rápida. E se a jornada é sua, então você é responsável por ela e por fazer dar certo. Essa mudança de mentalidade não só me fortaleceu como pessoa, mas também fez com que o meu jeito de escrever copy e de performar copy fosse muito melhor. Antes de descobrir essas mentalidades tão importantes, não se esqueça de se inscrever no meu canal e apertar o sininho para o YouTube avisar você toda vez que sair um vídeo novo meu aqui no canal. Então, a primeira mudança de mentalidade é que é você contra você. Quando você está saindo da sua zona de conforto, é muito fácil olhar para o que todo mundo está fazendo, quem está passos à sua frente e pensar, uau, eles realmente entenderam isso. Começamos a pensar que eles têm toda essa questão da experiência ou que são naturalmente criativos e que é por isso que eles podem fazer isso e você não. E você começa a pensar que você nunca vai chegar naquele lugar, que você não está à altura. Isso foi um dos meus maiores bloqueios em relação, por exemplo, a começar o canal, justamente porque já existiam outras pessoas no mercado e eu não entendia como eu poderia ajudar as outras pessoas sendo, por exemplo, menos experiente. Então eu pensava, quem eu sou para fazer isso? Eu não tenho nada de novo, nada de interessante. E é aqui quando não estamos usando a comparação da melhor maneira. Então, se comparar com o outro pode ser algo bom. Por exemplo, olhar o que eles estão fazendo, modelar, se inspirar. A comparação ela só não é boa quando a gente se coloca como sabotador. Não compare o seu capítulo 1 com o capítulo 10 de outra pessoa. Você deve se comparar com a pessoa que você era ontem. Aqui é muito importante uma coisa: permaneça em seu próprio caminho, se concentre em você e como você pode continuar a se tornar a melhor versão de você. A segunda mudança de mentalidade é que não é pessoal. Então, se sua primeira campanha ou primeiro trabalho não sair da forma como você gostaria, isso não é o fim do mundo, porque isso não te define como profissional. Muitas vezes ficamos focados no é sobre mim, no eu fiz algo de errado, e para ser bem sincera, quase nunca é sobre você. Não leve para o lado pessoal, porque quando você leva tudo para o lado pessoal, você se coloca em situações desconfortáveis que literalmente só existem na sua cabeça. Somos todos humanos, copywriters, e o seu cliente, muitas vezes, ele teve um dia ruim. A forma como ele te responder não tem a ver com você. Eu gosto muito dessa frase que eu vou citar aqui para você. O sucesso de uma pessoa na vida pode ser medido pelo número de conversas desconfortáveis que ela está disposta a ter. E o que essa frase tem a ver com não leve para o lado pessoal? É que se você acredita que o cliente, ele te respondeu de uma maneira estranha ou que aconteceu alguma coisa, tenha um diálogo com ele. Isso vai salvar muitos dos seus relacionamentos com os seus clientes. A terceira mudança de mentalidade é que copy não é um bicho de 7 cabeças. Se você tiver dificuldade para se desenvolver, então, se caso um profissional ele não se desenvolva na área, isso tem mais a ver com a mentalidade do que com o domínio técnico em si. É muito comum que quando a gente fecha o nosso primeiro cliente, a gente fica muito pilhado, então a gente fica com medo de não levar resultados para o cliente. E aqui é muito importante uma coisa: sempre permaneça honesto sobre o seu trabalho e sobre você. Ao dizer que você está iniciando na carreira de copywriting, eles vão valorizar muito do seu comprometimento, do seu esforço, da sua dedicação, do que os resultados financeiros
terceiros em si. Óbvio que queremos vender muito enquanto profissional, mas se você permanecer honesto sobre o seu trabalho, sobre você, isso vai transmitir uma mensagem caso tenha um resultado mais abaixo do que o esperado. Tudo que poderia ter sido feito, foi feito. Não necessariamente foi um defeito do copy, principalmente porque ele está começando. Lembre que ninguém nasce pronto. E o mercado gosta muito de copywriters iniciantes, porque você pode crescer junto com a marca. Mas isso não é desculpa para você falhar nas próximas vezes. Lembre sempre de evoluir como profissional. Já a quarta mentalidade é: venda o seu conhecimento. Como assim? É normal que um CLT, por exemplo, ele receba por horas trabalhadas, certo? Se o seu trabalho é estratégico e gerador de vendas e não mecânico e braçal, você, copywriter, não deve cobrar por horas trabalhadas ou por volume de palavras. Por isso, não venda o seu tempo, mas venda o seu conhecimento. Então, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais experiência você tiver, quanto mais resultado você tiver, mais caro você será como profissional, porque você será capaz de entregar muitos resultados e impactar muitas empresas, muitas vidas também. A quinta mudança de mentalidade é: copy não é sobre escrever para si. Então aqui a gente entra muito na questão de empatia. É muito comum que quando começamos a fazer textos que conectam, que vendam, que traz resultados, nós começamos a muitas vezes deixar o ego aparecer. Então começamos a colocar as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas dúvidas, as nossas dores em cima das dores, das dúvidas da nossa audiência ou da audiência do nosso cliente. Então, copy não é escrever para si mesmo, e sim escrever para o outro. O texto, ele deve falar, ele deve dialogar com outras pessoas. Aqui é muito importante um ponto: você não é o seu cliente ideal. Portanto, a copy, ela é para o outro e não para você. Quando estamos escrevendo copy, estamos nos conectando. E o que isso significa? É que estamos falando de igual para igual, sempre tendo em mente que o objetivo da copy, ou um dos objetivos, é justamente que ela seja eficiente e entendida pelo seu público ou pelo público do seu cliente. Sempre tendo em mente que copy boa, ela não é, muitas vezes, aquela que usa palavras complexas ou a mais rebuscada, e sim aquela que converte, engaja e que também conecta. Então, lembre que você não é o seu cliente potencial e que quando você vai escrever uma copy, você precisa ter empatia. Lembre sempre que a mentalidade representa 90% de tudo que você faz. Foque em ser uma versão melhor de você e também de colocar energia no que você for fazer. Se torne um excelente profissional. Essas foram as mudanças de mentalidades que eu tive na minha jornada até aqui. Eu estou junto com você e torcendo a cada passo do caminho. Foi um prazer te ter aqui. Tchau!